E o presidente Lula esteve com o vigário de Cristo, o Papa Leão XIV, né? Foi nessa segunda-feira, parece que já faz uma semana, mas foi nessa segunda-feira, 2 dias atrás. Gaudi, passa 2 imagens para frente ali na setinha. Mais uma. Isso, essa imagem aí que diz a respeito de todo o encontro, né? Isso que vocês estão vendo é o site oficial do Vaticano. Eles estiveram juntos nesse encontro às 8 da manhã do horário do Vaticano, 3 horas da manhã de Brasília, né, na segunda-feira. Contou até com a presença da primeira-dama Janja da Silva, que estava, como de costume, muito mal trajada, sem usar véu e com aquele seu habitual sorriso insuportável, né? Essa visita do Lula ao Papa durou menos de meia hora. Ou seja, era uma visita privada, não era sequer uma audiência. Isso certamente foi encaixado, o Lula estava indo a Roma para aquela questão lá da Semana de Alimentação da ONU e conseguiram encaixar um encontrinho com o Papa para ele fazer uso político da religião, que é o que o Lula sabe fazer muito bem, né? Hoje em dia não deu nem para tomar um cafezinho, né? Oi? Não deu tempo de tomar um cafezinho. Pois é, durou menos do que a ligação com o Trump, né? Que durou meia hora, né? E ele disse que tem vídeo disso? Do Lula falando da química ou não? Eu posso te dizer que houve muita química na minha relação com o Papa. Você sabe que eu sou um ser humano, que eu acredito que a relação humana é 80% química e 20% emoção e razão. Aí por quê? Porque eu tinha lido o documento do Papa antes de eu conversar com o Papa. Leu-se. Então parecia que eu estava conversando com alguém que eu já conhecia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Parecia que eu estava conversando com gente que participou da teologia da libertação comigo. Dá a impressão que eu estava conversando com o Leonardo Boff, com o Frei Beto, com o Dom Evaristo Ares, com o Dom Pedro Calzataglia, sabe? De tanta afinidade que havia entre o propósito do Papa e o propósito da luta contra a fome e a pobreza no mundo. Então houve bastante, sabe, química. Eu convidei o Papa para ir na COP. Ele disse que não pode ir porque já tem alguns compromissos, inclusive alguns compromissos assumidos pelo Papa Francisco, que ele terá que cumprir. Mas ele disse que a qualquer momento ele estará no Brasil, porque o Brasil é o maior país católico do mundo e eu acho que ele tem um papel importante. Posso te dizer que foi um encontro maravilhoso. Parecia que eu estava diante de um ser humano que eu já conhecia há muito tempo. Tal é a facilidade de comunicação. Se ele não avisa que ele é um ser humano e que o Papa é um ser humano, eu não saberia. Agora, assim, o Lula dizer que ele leu o documento, mentira. Ele não leu, não sabe nem do que se trata. Depois que o Papa é da Teologia da Libertação, mentira, porque o documento diz o exato oposto da Teologia da Libertação. Terceiro, química, disso ele entende. Depois, dizer que ele se sentia conversando com alguém em Teologia da Libertação, primeiro que teve intérprete, então aquilo ali, que ainda que o Papa fale português, o Lula não fala, né? Então a conversa demorou 15 minutos, menos de meia hora, né? Então, com tradução, 15 minutos. E é isso, o Lula usou tá falando isso agora porque não teve nenhum ganho político do encontro com o Papa. O Papa não se deixou usar, graças a Deus. Sem fotos com sorrisinhos malandros. Agora é tudo química, né? O Lula falou hoje, inclusive, esqueci, até poderia ter colocado, que ele disse que ele não tem uma química com o Trump, ele disse que ele tem uma petroquímica com o Trump, de tão grande. É inacreditável a capacidade desse sujeito de bostejar, né? Agora é o seguinte, deixa eu dizer o que eu penso dessa história. Para mim é o seguinte, o Lula saiu falando que teve química com o Papa, que foi maravilhoso, mas a real é que é o seguinte, ele fez uma visita privada e ele não teve nenhum ganho político desse encontro. E eu vou explicar por quê. Tá? Essa análise você só vai ver aqui. O Papa, apesar de ser americano do estado de Chicago, da cidade de Illinois, ele morou 40 anos no Peru. E ele sabe o que é a teologia da libertação. Por quê? Porque, bom, a teologia da libertação é presente em toda a América Latina, principalmente no Peru, é onde ela nasceu.
né? Um dos dois pais da teologia da libertação, Gustavo Gutierrez, é um frei dominicano peruano. Portanto, ele sabe o que a teologia da libertação faz, porque ele lidou com os pobres, lidou com as comunidades que a teologia da libertação tentou sequestrar com a sua ideologia dentro da igreja. Então, ele sabe, certamente, porque o Lula é uma figura muito conhecida, que o Lula também é envolvido com esse negócio. E que essa visita marcada de última hora, um ano antes da eleição, senhor Lula, tinha a função de tentar criar um trampolim político para mostrar que o Lula tem boas relações com a igreja, que o Lula é muito amigo do Papa. Ele depois saiu dizendo, né, que tinha lido o documento do Papa. Só que o Papa não é trouxa. O Papa Leão é muito inteligente. E ele não se deixou usar. Tentaram certamente gravar videozinho, entendeu? Falar que o Brasil saiu do mapa da fome. Tentaram, às vezes, até uma declaração dele contra as ações do governo Trump na Venezuela, ou até a reinclusão de Cuba pelo governo americano como um país que apoia o terrorismo. E não saiu nada. Saiu só aquela foto, bota lá para nós, Gaudiano, aquela foto do Papa com cara, assim, sabe, de quem foi convidado para o almoço na casa do genro que ele não gosta. Olha lá. O Lula está todo sorrisos e o Papa sorri com o canto da boca, mas o olho está dizendo assim, meu Deus, alguém me tire daqui. Aí o Lula depois fez declarações dizendo que tinha químicas com o Papa, né? Que ele se deu muito bem, que foi incrível, não é o que parece. Por que ele disse isso? Porque ele não tirou nenhum capital político. Então ele, a posteriori, ou seja, depois, ele tentou fazer uma leitura retrospectiva favorecendo a si mesmo nesse encontro, o que também não colou, porque esta imagem aí rodou o mundo. Ela está na capa dos jornais e etc. E as pessoas olham e imediatamente percebem o desconforto do Papa. E o Lula, você vê, o Papa está ereto, a posição corpórea fala muito, firme. E o Lula está se inclinando em direção a ele, como quem diz, eu quero me aproximar, eu quero estar perto. E o Papa está tipo, putz, tá aí o homem do metanol de novo. Então assim, foi um encontro lamentável, mas o Lula é chefe de Estado do maior país católico, então obviamente o Papa não pode deixar de recebê-lo. Mas sai perdendo, graças a Deus, o Lula desse encontro terrível.